Você já olhou para a conta bancária conjunta e percebeu que faltam $8.000 que você tinha certeza que estavam lá na semana passada? E quando você pergunta ao seu parceiro, ele dá aquela resposta vaga. Ah, tive algumas despesas, nada demais. Agora imagine que isso acontece não uma vez, mas 6 vezes em 8 meses. E então, numa sexta-feira à noite, seu marido diz que vai encontrar uns amigos e simplesmente não volta. Não atende ligações, não responde mensagens. Por 48 horas completas, ele evapora. Quando ele finalmente aparece, você está oscilando entre alívio e raiva absoluta. Ele deixa o celular na mesa da cozinha enquanto toma banho. Você nunca olhou o celular dele antes. Vocês têm confiança. Vocês têm privacidade. Mas algo no seu estômago diz que dessa vez é diferente. Você pega o celular, abre as mensagens, e o que você encontra não é um caso extraconjugal, não é uma segunda família. É algo que vai sugar o futuro financeiro de vocês mais rápido que qualquer amante poderia. Seu marido está $127.000 em dívida de jogo. E ele acabou de esvaziar o fundo de aposentadoria de vocês. Todos os $143.000, tentando consertar o problema. Seu futuro inteiro acabou de evaporar num fim de semana em cassinos. Meu nome é Nick e eu passo tempo demais pensando sobre como segredos financeiros destroem mais casamentos do que traição. Se você é alguém que compartilha finanças com um parceiro, mas tem aquela sensação incômoda de que você não está vendo o quadro completo. Ou se você está mantendo segredos financeiros do seu parceiro e dizendo a si mesmo: é só temporário, vou consertar antes que eles descubram. Já clica no botão de inscrever-se e deixa um like se esse vídeo te ajudar. Porque hoje eu vou te contar a história real de Amanda e Richard, um casal que parecia ter tudo resolvido financeiramente, até que um vício escondido revelou uma verdade brutal sobre transparência financeira, confiança e como uma pessoa pode obliterar a segurança financeira de uma família inteira enquanto a outra pessoa não tem a menor ideia. E a parte mais assustadora? Os sinais estavam todos lá. Ela só não sabia como lê-los. A questão é a seguinte: Amanda e Richard eram o casal dos sonhos, pelo menos no papel. Amanda, 34 anos, gerente de marketing ganhando $78.000 por ano. Richard, 37, engenheiro civil puxando 92 mil. Renda familiar combinada, $170.000. Eles tinham uma casa em subúrbio bem avaliada em $420.000 com hipoteca de 280 mil restantes. 2 filhos pequenos, 6 e 4 anos. 2 vans minivan pagas. Financeiramente, eles faziam quase tudo certo. Contribuíam com 15% combinados para seus 401ks. Tinham 529 college savings accounts para as crianças. Fundo de emergência com $23.000. Seguro de vida. Até um trust para os filhos caso algo acontecesse com ambos. Eles eram, em todas as formas visíveis, a imagem da estabilidade financeira da classe média alta americana. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe sobre finanças de casais. Ter dinheiro não significa ter transparência. E sem transparência, você não tem uma parceria financeira. Você tem 2 estranhos financeiros dormindo na mesma cama. Amanda e Richard tinham o que muitos casais têm: um sistema híbrido. Conta conjunta para despesas domésticas e poupança. Contas individuais para dinheiro pessoal. Cada um contribuía proporcionalmente para a conta conjunta baseado na renda. Ela, 45%, ele, 55%. O que sobrava nas contas? Individuais? Cada um cuida do seu. Na superfície parece justo, parece maduro, parece respeitar a autonomia individual dentro do casamento. Na prática, é um campo minado esperando para explodir. Olha, eu preciso ser honesto sobre algo. Amanda não foi completamente pega de surpresa. Houve sinais. Mas como acontece com a maioria das pessoas, ela contou histórias para si mesma para explicá-los. Sinal Mary Brown. Há 2 anos, Richard começou a ter viagens de trabalho mais frequentes. Ele sempre foi de viajar. Construção civil exige site visits, mas a frequência aumentou. 2 vezes por mês viraram 4 vezes. E ele sempre voltava, diferente. Às vezes eufórico, às vezes sombrio e calado. Amanda assumiu que era estresse do trabalho. Ele está subindo na carreira, é normal. Sinal Nárula 2. Ele parou de falar sobre dinheiro. Antes, eles tinham reuniões financeiras mensais, revisavam objetivos, discutiam investimentos. Depois de um certo ponto, ele começou a evitar essas conversas. Está tudo bem, querida.
não precisa se preocupar com isso agora. Quando alguém que sempre foi engajado financeiramente de repente fica evasivo, isso não é ele cuidando de você. É ele escondendo algo. Sinal Tarambura 3. Transferências estranhas. Amanda notou algumas vezes. $3.500, $6.200, $4.800, saindo da conta conjunta com descrições vagas como reembolso do trabalho, ou conserto do carro, ou despesa de negócios. Quando ela perguntava, ele tinha explicações. Sempre plausíveis. Sempre justificáveis. E ela confiava nele, então, ela deixava pra lá. Sinal número 4. Mudanças de humor drásticas vinculadas a datas específicas. Alguns fins de semana ele estava incrivelmente generoso. Vamos sair para jantar, minha conta. Outros fins de semana ele estava irritadiço sobre pequenas despesas. Você realmente precisa comprar aquele sapato agora? E aqui está onde a psicologia fica interessante. Viciados em jogo exibem um padrão comportamental específico. Quando estão ganhando, são eufóricos e excessivamente generosos. Quando estão perdendo, são deprimidos e financeiramente restritivos. É uma montanha-russa emocional diretamente conectada aos resultados das apostas. Amanda não sabia disso. Ela achava que era TPM masculina ou sei lá o quê. Sexta-feira, 9 de fevereiro. Richard diz que vai encontrar os caras do trabalho para umas cervejas. Normal o suficiente. Ele faz isso talvez uma vez por mês. 22 horas. Amanda manda mensagem. Tudo bem aí? Nenhuma resposta. 23h30. Liga. Direto para a caixa postal. Pinner da manhã. Começa a se preocupar de verdade. Liga de novo. Nada. Sábado de manhã. Liga para os 2 melhores amigos dele. Nenhum deles saiu com Richard ontem à noite. Na verdade, eles nem falaram com ele em semanas. É aqui que o pânico realmente começa. Ela liga para hospitais. Nada. Liga para delegacias. Nenhum acidente reportado, ninguém com esse nome detido. Ela não pode nem reportar como pessoa desaparecida ainda. Tem que esperar 48 horas. Sábado passa em névoa. De ansiedade. As crianças perguntam onde está o papai. Ela inventa algo sobre viagem de última hora para o trabalho. Ela mal dorme. Domingo de manhã, 11 horas. Richard aparece. Simplesmente abre a porta como se nada tivesse acontecido. Roupas amarrotadas, olhos vermelhos, cheiro de álcool rançoso e cigarro, embora ele não fume. Onde diabos você estava? Amanda está oscilando entre querer abraçá-lo e querer esbofeteá-lo. Eu precisava de espaço. Fiquei num hotel. Por 48 horas? Sem me avisar? Sem responder ligações? Meu celular morreu. É a mentira mais preguiçosa do mundo. E ela sabe disso. Ele sabe disso. Richard sobe para tomar banho. E ele deixa o celular na mesa da cozinha. Carregando. Amanda nunca olhou o celular dele antes. Em 9 anos de casamento, nunca. Eles tinham senhas um do outro. Ele tinha a dela, ela tinha a dele. Mas era só por conveniência. Caso de emergência. Confiança. Mas agora? Agora ela não confia em nada. Ela pega o celular. Mãos tremendo. Coloca a senha dele. Funciona. Abre as mensagens primeiro. E lá está. Jay, que ela não reconhece. Você me deve 12k até segunda ou vou ter que falar com meus associados. Sério, Rich? Não brinque comigo. Última chance. Marcos, também desconhecido. Próxima semana. Posso bancar 15k, mas preciso de você até o fim do mês. BetKings App. Sua conta foi limitada devido à atividade de saque excessiva. Atlantic Royal Casino. Bem-vindo de volta. Seu crédito complementar de $500 está esperando. E... então ela vê o e-mail. Um e-mail que foi aberto, mas não deletado. Seu saque do 401k de 143.750 foi processado. Por favor, note que penalidades de saque antecipado e obrigações fiscais aplicam-se. Data: terça-feira, 4 dias atrás. O mundo de Amanda desmorona em tempo real. Quando Richard desce, ela está segurando o celular dele. Lágrimas escorrendo. Mãos tremendo de adrenalina. Explique. Agora. E olha, aqui está algo sobre viciados. Quando finalmente são pegos, muitas vezes há um alívio. Grotesco. O peso do segredo era esmagador. Então a verdade jorra. Ele começou há 3 anos. Só por diversão com os caras do trabalho. Pôquer. Pequenas apostas. Ele ganhou $2.400 na primeira noite. Sentiu-se invencível. Aqui está o que a maioria das pessoas não percebe sobre vício em jogo.
Neurociência mostra que ganhar desencadeia a liberação de dopamina no cérebro comparável à cocaína. Mas aqui está o truque cruel. Perder quase ganhando, tipo tirar 2 símbolos iguais de 3 numa slot machine, também libera dopamina. Seu cérebro trata quase ganhar como quase ter sucesso e te faz querer tentar de novo. Richard ficou fisgado. Não imediatamente, gradualmente. Como a maioria dos vícios. Viagens de trabalho eram viagens para Atlantic City, Las Vegas, cassinos tribais em estados vizinhos. Ele estava gastando dinheiro da conta pessoal dele. Depois começou a usar cartões de crédito. Depois empréstimos pessoais. Depois, aqueles empréstimos de pessoas cujos nomes Amanda não reconhecia porque eram agiotas. Quando ficou desesperado o suficiente, ele começou a tirar dinheiro da conta conjunta. As despesas de negócios? Mentiras. Não havia reembolsos. Não havia consertos de carro. E aquele fim de semana de 48 horas? Ele tinha voado para Las Vegas com os últimos $4.700 da conta pessoal dele, tentando ganhar o suficiente para pagar um dos agiotas que estava ameaçando envolver a família. Ele perdeu tudo. Obviamente. A casa sempre ganha. Especialmente quando você está jogando a partir do desespero. Então, ele fez a coisa mais impensável. Ele sacou o 401k deles. Os $143 mil inteiros. Falsificou a assinatura de Amanda nos documentos. Cônjuges precisam consentir saques de aposentadoria conjuntos. Pegou o dinheiro. Tentou consertar tudo de uma vez. Façamos a matemática dessa catástrofe. Saldo do 401k. 143.750 penalidade de saque antecipado. 10%. 14.375 impostos federais. 22% bracket. 31.625 impostos estaduais. Mais 5%. 7.188. Dinheiro real. Recebido. 90.562. E quanto desses 90 mil chegou em casa? 0. Todo centavo foi direto para cassinos e pagar dívidas de jogo parciais. Vamos pausar a história por um segundo porque eu preciso que você entenda a magnitude da destruição financeira aqui. Aqueles $143 mil no 401k tinham 28 anos para crescer até a aposentadoria de Richard aos 65. Com retorno médio conservador de 7% ao ano, aquilo teria se tornado $1,09 milhão. $1 milhão. Sumiu. Por causa de um vício que ele escondeu por 3 anos. Mas espera. Fica pior. Amanda descobriu que Richard tinha $43.700 em dívida de cartão de crédito. 5 cartões que ela desconhecia. $28 mil em empréstimos pessoais. $31.500 devidos a agiotas, com juros de 20% por semana. $23.800 em empréstimos de colegas de trabalho. Dívida total, $127 mil e mais, porque ele falsificou a assinatura dela no saque do 401k. Havia potencial responsabilidade legal. Se o plano de aposentadoria investigasse, ambos poderiam enfrentar consequências. A renda anual deles? $170 mil. Parece muito até você perceber que depois de impostos é cerca de $118 mil. Com uma hipoteca de $2.100 mês, $25.200 ano, creche para 2, $28 mil ano, mantimentos, utilidades, seguros, custos de carro. Eles tinham cerca de $18 mil por ano em renda discricionária. Para pagar $127 mil em dívida com aquele orçamento, seriam 7 anos sem férias, sem comer fora, sem nenhuma emergência, sem nada. E isso assumindo que nenhuma daquelas dívidas estava acumulando juros absurdos. Spoiler, todas estavam. Amanda tinha 3 opções, e todas eram terríveis. Opção 1, ficar e tentar consertar. Isso significaria anos de sacrifício financeiro brutal. Significaria terapia, cara. Grupos de vício, Gamblers Anonymous. Transparência financeira total. Ela controlaria cada dólar. Significaria explicar para as crianças por que não há mais férias, por que os amigos têm coisas que eles não têm, e não havia garantia de que funcionaria. Taxas de recaída para vício em jogo. Segundo a National Council on Problem Gambling, aproximadamente 75% dos viciados em jogo tratados recaem dentro de um ano. Opção 2. Divórcio. Parece limpo até você perceber que em Community Property States, ela poderia ser legalmente responsável por metade daquelas dívidas dele. E processos de divórcio? Custa em média $15 mil, $30 mil quando você tem ativos para dividir e crianças envolvidas. Mas,
ela perderia a contribuição de renda dele. Poderia ter que vender a casa. Desestabilizar completamente a vida das crianças. Opção 3. Bancarrota. Chapter 7. Bankruptcy limparia a maioria das dívidas de cartão de crédito e empréstimo pessoal, mas não limpa dívidas devidas a agiotas, porque você sabe, não são legais. E arruína seu crédito por 7, 10 anos. Tentando comprar uma casa, obter um empréstimo de carro, até conseguir alguns empregos que verificam crédito? Esqueça. 3 opções, todas destruindo seu futuro financeiro de alguma forma. Aqui está o que Amanda realmente fez, e é uma masterclass em gestão de crises financeiras. Passo 1. Ela separou as finanças imediatamente. Nova conta bancária só no nome dela. Seu salário foi redirecionado. As economias de emergência, felizmente em conta só no nome dela, foram movidas. Ela cortou o acesso dele a tudo. Isso não foi punição, foi triagem. Quando alguém está sangrando financeiramente, você aplica um torniquete primeiro, depois lida com os sentimentos. Passo 2. Ela inventariou tudo. Cada dívida, cada ativo, cada responsabilidade. Ela tirou seu relatório de crédito. Tirou o dele, com permissão, já que estavam casados. Descobriu mais 3 cartões de crédito que ele não havia mencionado. Dívida final total, $138.400. Ainda pior do que a confissão inicial. Passo 3. Ela consultou 3 advogados. Um especialista em divórcio, para saber suas opções. Um advogado de bancarrota, para entender aquele caminho. Um advogado familiar, para estruturar separação financeira sem necessariamente divorciar. Custo das consultas, $900. Melhor dinheiro que ela já gastou porque te deu conhecimento e opções. Passo 4. Ela negociou com credores. Cartões de crédito. Ela ofereceu settlement de 40 cents on the dollar. Alguns aceitaram, alguns não. Mas ela conseguiu $43.700 reduzidos para $26.500. Empréstimos pessoais. Ela contatou cada credor, explicou a situação, ofereceu plano de pagamento de 5 anos. A maioria aceitou juros reduzidos em troca de pagamento garantido. Agiotas. Este foi o assustador. Ela foi com Richard para encontros pessoalmente em locais públicos. Ofereceu $31.500 pagos em 18 meses. Eles aceitaram. Por que viciados costumam quebrar promessas? Alguém realmente oferecendo um plano estruturado? Isso era incomum. Passo 5. Richard entrou em tratamento intensivo. Terapia 3 vezes por semana. GA. Gamblers Anonymous, diariamente. Ele instalou software bloqueador em todos os dispositivos. Não podia acessar sites de apostas, aplicativos, nada. Amanda tinha todas as senhas. Custo: $450 mês em copagamentos de terapia. Passo 6. Eles downsize de tudo. Venderam a casa. Felizmente, o mercado estava bom. Pagaram a hipoteca. Usaram $60 mil de lucro para pagar as dívidas mais urgentes. Alugaram um apartamento menor. Venderam um carro. Cortaram cabo. Cancelaram assinaturas. As crianças saíram da creche cara. A mãe de Amanda começou a cuidar 2 vezes por semana. Eles ajustaram horários de trabalho para cobrir o resto. Mas aqui está o que as planilhas não mostram. Custo emocional. Amanda desenvolveu ansiedade aguda. Ela checava contas bancárias obsessivamente. Acordava às 3 da manhã em pânico. Precisava de medicação para dormir. Custo da terapia para ela, mais $320 mês. Custo para as crianças. Eles perceberam. Claro que perceberam. Atenção, as discussões sussurradas. O papai que agora ia para reuniões toda noite. A mudança repentina de casa bonita para apartamento menor. A filha mais velha começou a ter problemas na escola. Ansiedade de separação. Custo de terapia. Infantil. $275 mês. Custo na carreira. Amanda teve que recusar uma promoção que exigiria 20% mais viagens porque ela não podia deixar Richard sozinho com as finanças ainda. Custo de oportunidade daquela promoção. $14 mil ano em salário. Ao longo de 10 anos, $140 mil em renda perdida e crescimento de carreira. Custo de crédito. Mesmo fazendo tudo certo ao lidar com as dívidas, seu credit score caiu de 760 para 580. Isso significa que qualquer empréstimo futuro, carro, eventual casa, nova, até alguns cartões de crédito, terá taxas de juros 7% mais altas. Ao longo de uma vida, isso é facilmente $100 mil em juros extrapagos. Olha,
Eu sei que essa história é deprimente, mas há lições aqui que podem salvar você de desastre similar. Lição 1. Transparência financeira não é opcional em casamento. Não me importa se vocês mantêm contas separadas. Não me importa se um ganha 10x mais que o outro. Se você está casado ou em parceria comprometida, vocês precisam de transparência financeira completa. Isso significa reuniões financeiras mensais onde vocês revisam tudo, acesso a todas as contas de ambos os lados, acordo sobre qualquer gasto acima de X dólares. Para Amanda e Richard agora é 200. Cheques de crédito anuais de ambos os parceiros. Mas Nick, e a privacidade? E a autonomia? Privacidade é para o que você assiste no Netflix, não para onde 35% da sua renda conjunta está indo. Quando você amarra seu futuro financeiro a alguém, transparência não é invasiva, é existencial. Lição 2. Mudanças comportamentais são sinais de alerta. Parceiro de repente evasivo sobre dinheiro? Mudanças de humor inexplicadas? Retiradas misteriosas? Viagens de trabalho aumentadas? Não invente histórias para explicar. Investigue. E eu não estou falando de investigador privado, embora Amanda desejasse ter feito isso. Estou falando de conversas diretas, desconfortáveis. Notei que você tem estado evasivo sobre finanças. Isso me preocupa. Precisamos ter uma conversa completa e honesta sobre nossa situação financeira. Agora, se eles ficam na defensiva ou evasivos, aquilo é sua resposta. Lição 3. Vícios financeiros são tão destrutivos quanto vícios químicos. Sociedade trata vício em jogo como um problema de autocontrole. Não, é um vício neurológico com padrões cerebrais documentáveis. E como qualquer vício, não desaparece porque você quer muito. Requer tratamento profissional. Requer sistemas de accountability. Requer às vezes medicação. Se seu parceiro tem problema de jogo, ou compras ou day trading, esses são todos a mesma patologia neurológica, você precisa de intervenção profissional. Não amor. Não promessas. Intervenção real. Lição 4. Ativos de aposentadoria têm proteções por uma razão. 401 Cap-As. IRAs. Esses têm proteções legais contra credores na maioria dos estados. São blindados. Mesmo se você declarar falência, geralmente pode manter fundos de aposentadoria. Sacá-los antecipadamente não só te custa penalidades massivas e impostos. Transforma. Ativos protegidos em dinheiro não protegido que pode ser apreendido por credores. É como transformar um castelo fortificado em uma barraca no meio de uma tempestade. Completamente idiota. Lição 5. Agiotas não negocia. Até que negocia. Esse foi surpreendente até para mim. Amanda arriscou encontrar essas pessoas pessoalmente, com Richard, em Starbucks público durante o dia, após contar a um amigo onde estava em caso de emergência. Ela ofereceu: aqui está o plano. Aqui está a prova de renda. Aqui está cronograma. Aqui está a primeira parcela agora. Você pode aceitar isso e ser pago. Ou pode escolher violência e não ter nenhuma garantia de pagamento. Eles aceitaram porque a maioria dos agiotas são surpreendentemente lógicos. Querem o dinheiro de volta. Se você oferece caminho crível, muitos preferem isso a quebrar joelhos, que não recupera dinheiro e traz atenção policial. Estou dizendo que você deve lidar com agiotas? Não. Estou dizendo que mesmo nas situações mais sombrias, negociação é possível. Mas você precisa estar preparado, ter plano real e nunca ir sozinho. Então, após tudo isso, Amanda e Richard ainda estão juntos? Sim. Mal. Eles estão 19 meses no processo de recuperação agora. 97 mil reais das dívidas estão pagas, mais 41.400 reais para finalizar. Richard está limpo há 18 meses. Frequenta GA religiosamente. Vê seu terapeuta. Não tem acesso a dinheiro além de 50 reais em dinheiro semanal, que Amanda dá após confirmar que ele foi às reuniões. Mas aqui está a verdade que ninguém quer dizer. A confiança não foi restaurada. Talvez nunca seja. Amanda verifica os extratos dele diariamente. Ela tem software de rastreamento no telefone dele. Ela confirma sua localização aleatoriamente. Isso é casamento saudável? Não. Mas é casamento sobrevivente. E às vezes, sobrevivência é tudo que você consegue. As crianças estão melhor. Ajustaram ao apartamento menor. Acham que é aconchegante. Crianças são resilientes de formas que adultos não são. Financeiramente, eles vão levar mais 5, 7 anos para recuperar ao ponto onde estavam. E aquele $1 milhão de aposentadoria que teriam tido? Foi
Eles vão trabalhar até 70 agora. Talvez 72. Um fim de semana, um vício, uma vida inteira de consequências. Se algo nessa história ressoou com você, se você reconhece padrões no seu relacionamento, ou pior, reconhece padrões no seu próprio comportamento, aqui está o que fazer. Se você suspeita que seu parceiro tem problema de jogo, documente tudo. Capturas de tela de transações estranhas. Notas sobre mudanças comportamentais. Não confronte ainda, apenas colete dados. Consulte advogado. Saber suas opções legais não significa que você vai divorciar. Significa que você está informado. Separe finanças imediatamente. Nova conta. Reoriente depósito direto. Não é punição, é proteção. Confronte com plano. Não apenas precisamos conversar, mas aqui está o que eu sei. Aqui está o que precisa acontecer. Aqui estão as consequências, se isso não acontecer. Insista em tratamento. Profissional como não negociável. Não promessas. Tratamento real ou você anda. Se você é quem tem problema de jogo, pare de mentir para si mesmo. Se você está lendo isso e seu estômago está apertado porque vê a si mesmo na história, você já sabe que tem problema. Confesse. Agora. Hoje. Não amanhã. Não após mais uma tentativa de consertar. Hoje. Quanto mais tempo você espera, pior fica. Entregue controle financeiro. Completamente. Sem acesso a contas. Sem cartões. Apenas dinheiro alocado. Sim, é humilhante. Sabe o que é mais humilhante? Sua família vivendo em carro porque você perdeu tudo. Tratamento profissional não é opcional. GA é grátis e está disponível. Terapia pode ser coberta por seguro, sem desculpas. Software bloqueador em tudo. Seu telefone, computador, tablet, sites de apostas, aplicativos, tudo. E dê senhas ao seu parceiro. Aqui está a verdade brutal que precisamos falar sobre dinheiro e relacionamentos. Dinheiro não é apenas dinheiro. É segurança. É futuro. É capacidade de alimentar seus filhos e manter um teto sobre as cabeças deles. Quando um parceiro destrói isso em segredo, não é apenas traição financeira. É assassinato do futuro que vocês estavam construindo juntos. O erro de Amanda não foi confiar em Richard. Confiança é boa. O erro dela foi confiar sem verificar. Foi assumir que contas separadas significava que cada um estava administrando sua parte responsavelmente. E o erro de Richard? Bem, Richard cometeu cerca de 1000 erros. Mas o maior foi pensar que podia esconder, consertar sozinho. E esta resposta foi pausada porque Claude atingiu seu limite máximo de caracteres para uma mensagem. Clique em continuar para que Claude prossiga. Continuar.